E vamos que vamos! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Live 26. Hoje a gente vai estar falando sobre análise técnica, cálculo de volume de treino para os exercícios agachamento, agachamento sumô e elevação de quadril. A gente vai estar entendendo por que usar um exercício em certos momentos e usar outros exercícios em outros momentos. É um assunto que influencia diretamente na nossa prescrição de treino, na nossa periodização, no cálculo de volume de treino. Existem alguns padrões que a gente tem que estar entendendo e a gente vai estar falando exatamente disso. Então, a gente vai estar falando, até deixei a colinha aqui pronta, ó. A gente vai estar falando mais ou menos sobre essas questões aqui, ó. Padrões de movimento, articulações envolvidas, movimento de cada articulação, o que cada articulação faz, né? E o cálculo de volume de treino para cada exercício. Então a gente vai estar entendendo qual é o cálculo para elevação de quadril, sumô, agachamento, as variações dos exercícios, enfim, sem mais delongas, então vamos começar. Antes de tudo a gente tem que entender o porquê, né? Qual a importância de estar entendendo, entender exatamente, fazer uma análise técnica de cada exercício. Então vamos começar do início. A importância de entender. Então, por que é importante a gente estar entendendo, sabendo fazer uma boa análise? Bom, primeiro de tudo, para a gente conseguir bater o olho, e quanto melhor, presta atenção que isso é importante. Já no começo da aula já tem coisa importante. Quando a gente começa a analisar, a bater rápido o olho no movimento que a gente está vendo do nosso aluno e conseguir corrigir para aquilo que a gente quer, mais rápido a gente vai chegar no nosso objetivo, porque obviamente a gente vai perder menos tempo, o aluno vai conseguir fazer a correção mais rápido possível e até diminuir riscos de lesões. Então, primeiro de tudo é para a gente conseguir ajustar rapidamente o movimento que está acontecendo para o padrão que a gente quer, para o padrão anatômico que a gente precisa. Então, sempre, antes de tudo, a gente tem que manter. Deixa eu tirar esse negrito daqui. Manter o padrão anatômico do movimento. Ah, mas todo movimento tem um padrão anatômico? Sim, todo movimento tem um padrão anatômico. Então vamos lá, o agachamento. O agachamento, a gente tem que fazer o agachamento na grande maioria das vezes, quando a pessoa não tem patologia. Os pés na largura dos ombros, o joelho apontado sempre para o lado externo do pé, as curvaturas fisiológicas da coluna devem ser preservadas, e aí a gente faz o movimento. Bom, já entrando numa análise técnica, vamos começar com o agachamento aqui. Quando a gente faz o agachamento, a gente tem... Hoje tem vídeo também, hein, galera? Hoje tem vídeo que a gente vai falar exatamente sobre cada exercício. Então vamos começar com o agachamento. No agachamento a gente tem a característica do quê? Pés na largura dos ombros, joelhos para o lado externo do pé, curvatura fisiológica da coluna. Então, primeira coisa é isso aí. Todo e qualquer exercício praticamente vai ter a questão da curvatura fisiológica da coluna. Mas pensando no agachamento, vamos já entrar aqui, ó. A gente tem o seguinte, aqui a gente tem as linhas paralelas que devem ser obedecidas, tanto no Smith quanto no agachamento normal. Então a gente vai fazer, deixa eu só tirar o som aqui, esse movimento aqui, ó, mantendo a curvatura anatômica e mantendo todo o posicionamento, né, essas linhas não podem se cruzar. E o que acontece? Muitas pessoas acabam curvando muito o tronco, fazendo esse movimento um pouco mais errado, por causa de falta de mobilidade, tanto em tornozelo, quanto de joelho, quanto de quadril, né? Então acaba que não tem grandes mobilidades e acaba sobrecarregando alguma articulação, na grande maioria das vezes, o joelho ou o quadril. Então, quando a gente tem um padrão de movimento que a gente já olha e as linhas já estão se cruzando, a gente tem que ajustar esse movimento. Ajustar, identificar ali o que está encurtado ou o que está faltando mobilidade e começar a fazer os ajustes de movimentos. Ou até mesmo parar o movimento antes. A pessoa pode fazer um agachamento
só até aqui, por exemplo. Ele não precisa descer tudo para fazer um bom agachamento. Não, a gente tem que ir ganhando amplitudes gradativamente, certo? Então, cuidar desse padrão de movimento. Então, antes de tudo, manter as linhas no seu padrão. Identificar sempre o que está causando. Como a gente falou, então a gente vai identificar se é falta de mobilidade de tornozelo, falta de consciência corporal, se não tem uma capacidade física boa para estar fazendo. Então a gente vai fazer um educativo com esse cara. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Entrando já no movimento mesmo, vamos entrar aqui nos caras. Então aqui a gente tem o padrão de movimento, agachamento, barra nas costas, o cotovelo sempre apontado para o lado do chão ou no máximo alinhado com o tronco, porque lembra do nosso latíssimo no dorso. Nosso latíssimo ele vem daqui do nosso húmero, né, até a borda da crista ilíaca. Se a gente tem algum encurtamento ou um posicionamento de cotovelo diferente de um lado do outro, a gente pode fazer com que o nosso quadril trabalhe de forma diferente. Então, quando a gente vai realizar um agachamento, a gente tem que manter, no máximo, os cotovelos alinhados com o tronco, mas de preferência sempre apontado para baixo, para diminuir esse risco de fazer com que ele consiga jogar, trabalhar o quadril para um lado ou para o outro. Então, a gente vai minimizar esse risco já de cara. Ok? Então, a gente vai fazer o agachamento, agachou, subiu, agachou, mantendo as curvaturas fisiológicas da coluna. Pode agachar profundo, não tem problema. Tem muita gente que fala, mas agachar, quebrar a paralela é ruim. Não, não é ruim. O que é ruim é a gente quebrar a paralela e não manter as curvaturas fisiológicas da coluna. Esse é o maior problema, ok? A barra não é em cima da cervical, é no nosso trapézio, não é em cima do ossinho que a gente tem, né? É no nosso trapézio para diminuir, obviamente, qualquer risco de lesão, qualquer pressão na articulação. Aqui é uma vista de frente, a gente tem os músculos auxiliares, tanto adutores como gastrocnêmio. Lembrando, de novo, posicionamento dos cotovelos e os joelhos, sempre apontado para o lado externo do pé. Se a gente passar uma linha aqui, ó, a gente vai ver que ele está apontado para os 3 últimos dedos dos pés. É importante também a gente identificar no agachamento a posição dos pés. Por quê? Quando a gente identifica que a pessoa tem o pé pronado, a grande maioria das pessoas começa a jogar o joelho para dentro, começa a fazer o valgo dinâmico do joelho, né, por conta dos pés e não por causa de fraqueza das outras articulações, né, das outras musculaturas. Pode ser fraqueza de glúteo médio, por exemplo, que faz essa abdução, essa rotação do joelho? Sim, pode ser que a gente vai identificar. Porém, quando a gente já tem um pé pronado, jogado para dentro, há grandes riscos de esse problema subir, né, para o joelho, como a gente vê em muitas pessoas durante o agachamento. E aqui uma vista de costas para a gente entender o movimento. Então a gente tem grande flexão de joelho e grande flexão do quadril, certo? Aqui a mesma coisa, uma outra vista. Então vamos para os erros, né? Ó, como a gente falou, o pé pronado, o joelho entra, né? Aqui é um agachamento frontal, mas isso indifere. Então, o grande lance aqui é a gente identificar o que é que está causando isso aqui. Porque quando a gente não consegue manter o arco plantar, quando a gente desaba o nosso pé, quando a gente tem fraqueza de glúteo médio, a gente tende a jogar o nosso joelho para dentro. Então a gente tem que cuidar com esse cara aí, ok? Aqui o arco plantar, como a gente falou, quanto menos arco plantar, pior vai ser para a gente manter o posicionamento. Então a gente tem que cravar lá o tripé do pé no chão para a gente conseguir fazer o bom movimento. Aqui a parte de mobilidade da nossa coluna, então a gente não pode. Lembra que a gente falou da mobilidade de tornozelo? Quando a gente tem falta de mobilidade aqui, a gente não consegue manter a curvatura anatômica, né? Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Acho que é no próximo exemplo. Aqui, ó. Ó a diferença. Ambos estão agachando profundo, porém, um está perdendo a curvatura fisiológica da coluna e o outro não. Então não tem problema estar agachando profundo. O que tem problema é estar perdendo as curvaturas fisiológicas da coluna. Ah, Bruno, mas perder um pouco não tem problema. Não, se você deixar ela aqui
perder um pouquinho da curvatura faz parte, você vai subir, faz parte do movimento, principalmente quando a gente está agachando com grandes sobrecargas. Porém, a gente não pode eliminar a curvatura como muita gente faz. Aqui está eliminada a curvatura, né? Então a gente tem que manter a curvatura, a lordose aqui, para a gente manter toda a pressão certinha em todas as vértebras, para a gente não estar sobrecarregando essa região, que na grande maioria das pessoas que fazem errado sentem esse desconforto. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que eliminar antes, né? Então, ó, lá no final a gente tem essa quebra, né, da curvatura da coluna, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai sentir muito desconforto. Como a gente falou, o valgo do joelho, de novo, né? Essa adução do quadril jogando para dentro, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Então, já entendemos esse cara. Então a gente tem aqui do agachamento. Vou mudar de cor aqui. Do agachamento, arco plantar, curvatura fisiológica, não tem problema agachar profundo, manter as linhas paralelas, certo? O que mais que a gente viu? Adução de quadril, que no caso é o valgo do joelho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui para isso aqui não acontecer, isso aqui não desabar. Falta, né? Falta do arco plantar. Perder as curvaturas anatômicas, não tem problema agachar profundo, manter as linhas paralelas. Então, todas essas questões aqui a gente tem que ficar de olho. Então, quando a gente bater o olho no nosso aluno, ver o nosso aluno fazendo ali, a gente tem que entender rapidamente o que está acontecendo e corrigir. Opa, tá fazendo uma adução de quadril? Joga o joelho para fora. Ah, tá perdendo as linhas paralelas? Opa, corrige, agacha menos, baixa mais o quadril, levanta o tronco, vai fazendo os ajustes para estar conseguindo manter o padrão de movimento. Não tem problema agachar profundo, desde que a pessoa mantenha as curvaturas fisiológicas da coluna e manter o arco plantar. Por isso que é legal a gente não usar aqueles tênis com muito amortecimento, porque fica muito instável. Então não é legal a gente estar fazendo musculação, principalmente membros inferiores, com tênis instável. É bom o tênis de plataforma reta e rígida, para dar mais estabilidade na hora de realizar o exercício. Então a gente tem lá, vamos lá, padrão de movimento a gente já identificou aqui, certo? Padrão de movimento a gente já identificou aqui. Vamos mudar isso aqui para outra cor, fica mais fácil. Agora vamos lá. Vamos falar aqui das articulações envolvidas. Bom, se a gente não consegue fazer uma análise técnica, um cálculo de volume de treino, sem entender as articulações envolvidas. Então, as articulações envolvidas que a gente tem no agachamento são tornozelo, joelho, quadril, certo? Todas fazem flexão e extensão em algum momento do movimento. Então a gente tem flexão e extensão. Flexão e extensão em todas, né? Só que o que a gente tem que entender? Por exemplo, quando a gente tem falta de mobilidade aqui do tornozelo, a gente acaba compensando com o quadril. Isso é normal. A gente tem como corrigir essa falta de mobilidade do tornozelo? Sim. Coloca um calço no pé, aqueles tênis de agachamento, de levantamento olímpico, já tem um salto um pouco maior para facilitar essa questão. E, obviamente, o principal é fazer trabalho de mobilidade, ok? O que a gente tem que tomar cuidado agora aqui? Na questão do joelho, a gente não consegue fazer um agachamento sem ter uma flexão e extensão do joelho, sem que o quadríceps participe do movimento. Então, a gente tem como motor primário, aqui, motor primário, o quadríceps, certo? Por quê? Não tem como a gente fazer o movimento, não tem ninguém que faça essa extensão do joelho sem ser o quadríceps. E aí o quadril é um motor secundário. É um motor secundário. Quadril.
Então, como que a gente vai fazer o movimento de treino? Como que a gente vai fazer o cálculo de volume de treino para o agachamento? Bom, simples. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender quais são as articulações envolvidas, quais são os motores primários. Então a gente já sabe. O que a literatura nos fala? A literatura nos fala aqui. Quando a gente trabalha com multiarticular, a gente vai contabilizar a cada uma série feita, uma série para o motor primário e meia série para o motor secundário. Ou sinergista, né? Ou o auxiliar. Ok? Então vamos lá. Quais são os dois principais grupos musculares que fazem esse movimento? O principal, né, é o joelho, motor primário, quadríceps, né, e o secundário, quadril. Então a gente vai contabilizar cada uma série feita no agachamento, a gente vai contabilizar uma série para o quadríceps e 0,5 para o glúteo. Fiz 4 séries. Vou fazer 4 séries para o quadríceps e 2 séries para o glúteo. Fiz 6 séries. 6 séries para o quadríceps, 3 séries para o glúteo. Ficou claro isso aqui? Por quê? No agachamento não tem como a gente arrancar fora o nosso quadríceps. Ele sempre vai ser o nosso motor primário, sempre. Independente se você vai estar fazendo treino, está fazendo o agachamento no dia de posterior, no dia de glúteo, no dia de quadríceps, no dia de peitoral, enfim. Sempre vai ser isso aí. O que a gente pode acontecer? A gente pode trabalhar ângulos diferentes e usar, por exemplo, mini bands para estar ativando mais o glúteo. Mas não por isso ele vai ser o motor primário do agachamento. Tem que tomar cuidado com isso aí. Por quê? Porque não tem como você diminuir a amplitude do teu joelho, de flexão de joelho, e aumentar do quadril. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar sobrecarregando demais a nossa lombar. E aí vai estar entrando fora do padrão de movimento do agachamento. Isso que a gente tem que cuidar. A gente está falando de agachamento. Por exemplo, levantamento terra, a gente vai ter maior flexão de quadril do que de joelho. Vai ter pressão na lombar? Sim, mas o movimento é isso, é esse aí. E o vetor de força é diferente. Ele não está em cima da nossa lombar. Ele está lá na nossa mão, lá mais próximo do chão. Então, o vetor de força é completamente diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu copiar esse cara aqui e vamos falar sobre o agachamento sumô. Então perceba o seguinte, aqui, quando a gente vai falar de glúteo, a gente já vai entender por que o agachamento não é o principal exercício para glúteo. Por causa disso, ele não tem, o motor primário é o quadríceps, nunca vai deixar de ser, e o secundário é o quadril. Beleza? No agachamento sumô, a gente vai manter os pés mais abertos, né, do que os ombros. A gente vai fazer um movimento com os pés abduzidos, né? Só que o que a gente tem que tomar cuidado, tem muitas pessoas que não têm essa mobilidade ou encurtamento nos adutores. Então a gente não vai conseguir abrir muito, senão a gente vai perder essa questão do joelho para o lado externo do pé, por conta encurtamento dos adutores, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com esse encurtamento dos adutores, que não é qualquer pessoa que consegue fazer. E pior, quanto maior for a amplitude, mais vai tracionar para dentro, principalmente a parte do adutor magno. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai manter as curvaturas fisiológicas, vai manter as linhas, não é mais a linha padrão, não são as linhas paralelas, ok? Porque é outro movimento, é um sumô, né? Agachamento sumô. E identificar o que está sendo causado, o que tem de erro. Se é falta de mobilidade, se é encurtamento de adutor, se é fraqueza de abdômen, se a gente perde muito a curvatura da lombar, enfim. O arco plantar a gente vai manter, a gente não pode perder as curvaturas fisiológicas, né? Não tem problema agachar até o fundo desse, que mantenha as curvaturas fisiológicas, né? E cuidar com essa questão de novo aqui da adução do quadril, por causa dos adutores. Geralmente vai ser por causa dos adutores, ok? Deixa eu tirar esse cara aqui.
Então vamos lá. Agachamento, sumô. A gente tem, perceba aqui, ó, a gente separa os pés, né? Vamos lá, aqui ó. A gente separa bem os pés, daí a gente faz um movimento onde tem extensão e flexão de joelho, extensão e flexão de quadril, e o tornozelo quase não mexe, tem uma leve flexão e extensão. Mas a gente vai deixar lá no nosso carinho, beleza? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Ó, independente da onde a gente tá, a gente vai manter, né, ou no Smith ou no livre, a gente vai manter as curvaturas fisiológicas da coluna, certo? Eu sugiro sempre, quando for fazer fora, fazer com o peso na mão, por conta da pressão e do vetor de força, ok? O que a gente percebe aqui? Vamos prestar bem atenção nos ângulos que a gente tem aqui agora de padrão de movimento. A gente percebe que durante o agachamento sumô, a gente tem maior flexão e extensão do quadril. Aqui ó, a gente tem uns 45 graus aqui. Olha esse ângulo que tem aqui, ó. Se a gente for traçar aqui, tem bem menos de 90 graus. E no joelho a gente tem praticamente 90 graus só. Ou seja, existe ação no quadríceps? Exige. Só que a gente tem muito mais o motor do quadril para estender esse quadril do que o dos joelhos. Tanto é que se a gente só realizar a extensão do joelho, a gente vai ter um movimento muito curto, porque é só 90 graus. Né? Então quando a gente tem esse padrão aqui, isso que nesse jogo de imagens aqui, a gente não tem um agachamento profundo como muitas pessoas conseguem fazer. E vai continuar sendo 90 graus praticamente, um pouquinho menos aí de joelho e muito mais, 120 graus praticamente, de flexão e extensão no quadril. Ou seja, nesse caso aqui, a gente pode considerar que o motor primário pode ser o quadril, né? E o secundário, o quadríceps. Por conta do grau de flexão e extensão. Aí que mora a grande diferença de trabalhar com variáveis ali de ângulo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ter ativação de quadríceps? Óbvio, com toda certeza. Só que a gente tem que estar entendendo qual é o ângulo de ação de cada grupo muscular. A gente vai ter maior ação do quadril do que dos joelhos. Então, não é porque eu vou ter, não consigo fazer só o movimento de extensão e flexão que eu vou estar, dos joelhos, que eu vou estar contabilizando sempre isso. Não, a gente tem que estar entendendo qual que é o grau de ação de cada grupo muscular. Qual que é o grau de ação da articulação. Qual que é o ângulo que a gente está utilizando. Por isso que a gente tem variações no leg, na progressão, no agachamento hack. Existe uma variável muito grande. Então a gente tem que manter esse padrão de movimento. Certo? Tá fazendo sentido? A mesma coisa para a questão das curvaturas, do joelho. Então a gente tem que estar entendendo para onde que a gente está direcionando a força. Sem a gente ter esse entendimento, então a gente já começa a entender que aqui a gente já começa a ter uma ação maior de quadril, de glúteo, do que no agachamento normal. Certo? Tá fazendo sentido? De quadril agora. Vamos falar de quadril. Elevação de quadril. Bom, elevação de quadril é o meu preferido para o glúteo. Eu deixo bem claro isso. Por quê? É um exercício que a gente consegue fazer grande progressão de carga. A gente consegue direcionar muito bem a força para o glúteo. Praticamente exercício isolado. Não tem quem queira roubar a cena dele. Ou seja, a gente tem um favorecimento para ativação de glúteo muito grande. E isso, diversos artigos nos mostram isso. Não sou só eu que estou falando pela minha análise aqui. A gente vai fazer análise aqui com vídeo também, mas diversos artigos mostram isso.
que é um dos grandes exercícios para glúteo. Assim como o step up, aquele que a gente pisa no caixote e sobe. E por quê? Se a gente for parar para pensar, né, pensa aí com você, imagina a pessoa fazendo o step up. Deixa eu ver se eu acho aqui o step up. Ó, o step up tem aqui é muito pequeno a amplitude. Mas bom, mas dá pra gente entender um pouquinho. Vamos lá. Ó, o step up é um exercício que a gente pisa no caixote, de preferência a gente faz com um caixote alto para ter maior amplitude de quadril. Então perceba que por mais que o caixote esteja alto, a gente vai ter aqui um 90, um pouquinho menos de 90 graus e vai ter maior amplitude do quadril de novo. Ou seja, em uma análise feita por Walter Neto e seus colaboradores, eles viram que uma das maiores ativações, acima de 65% e o maior da lista, foi o step up. Por conta desse grau, desse ângulo de ação que a gente tem aqui. Então a gente percebe que para fazer a extensão do quadril, é o glúteo que faz, não quadríceps. Então por mais que a gente tenha ação do quadríceps, a ação do glúteo por conta da angulação colocada dentro do exercício, vai ser maior a ação do nosso glúteo. Então, só que qual que é a diferença? A diferença é que aqui no step up a gente não consegue fazer uma boa progressão de carga, porque a pessoa tem que ficar segurando o dumbbell na mão, a gente não consegue segurar 100 quilos em cada mão. Agora numa elevação pélvica a gente já tem. Só que se a gente for pensar na ativação mesmo, esse exercício aqui seria um pouco melhor, certo? Então só para a gente entender a questão do grau de angulação de cada um. Então o que a gente tem aqui? Qual que é o padrão de movimento da elevação pélvica? Vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem que manter os pés na largura dos ombros. Vou botar aqui fora do quadril, a parte de fora do quadril, levemente, dá uma média aí de 45, se eu não estou enganado, graus. Eu não lembro bem ao certo agora, mas é para fora do quadril. Os joelhos para fora do quadril também. Então a gente tem que apontar sempre para o lado externo do nosso quadril. Por quê? Lembra que o nosso glúteo ele tem as nossas fibras na diagonal. E para a gente favorecer a ação muscular, a gente tem que fazer com que a angulação seja favorável para essa angulação. Então quando a gente abduz o quadril bastante, a gente faz com que as fibras elas conseguem ser mais contraídas. Principalmente as fibras mais caudais, né, as fibras mais debaixo do glúteo. Então a gente consegue fazer uma ativação maior desses caras aí. Beleza? Os pés devem ficar logo à frente do joelho. Por quê? Porque a gente deixa o nosso isquiotibial em ativação passiva. Ou seja, ele vai ter uma ativação dele, porém ele vai ser menos utilizado para extensão do quadril, porque ele está sendo utilizado ali para estabilizar aquele grau do joelho. Lembrando que o nosso isquiotibial é um potente extensor do quadril também, então a gente tem que tirar esse cara da jogada. Se ele fica muito livre, vamos dizer assim, ele vai ser usado como extensor do quadril. Então a gente tem que tomar cuidado, não deixar que esse cara entre. O que a gente pode estar utilizando também? Vamos manter aqui. Manter a cervical em neutro. Muita gente faz o movimento deixando o queixo lá para cima. Isso pode sobrecarregar muito a cervical. Onde que a gente vai apoiar o banco? A gente vai colocar o banco na cintura escapular. Ok? Realizar com o máximo de amplitude. E aqui fica uma diquinha, mais percepção de ativação mesmo para a gente estar utilizando. A gente pode fazer o movimento, como a gente tem que fazer sempre o movimento fazendo essa abdução do quadril, então a gente deve estar utilizando mais a borda do nosso pé e o calcanhar do que o resto tudo. Então quando a gente joga essa percepção para a borda e para o calcanhar,
jogando o joelho para fora, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica, a gente consegue contrair mais o glúteo, a gente consegue manter ele em mais contração. Isso não é ciência, isso não é nada, isso é mais percepção minha junto com meus alunos, com as minhas alunas. Então a gente conseguiu identificar esse padrão um pouquinho maior, porque como a gente tem que fazer essa abdução do quadril o máximo possível para ter esse grau de ativação, a gente vai conseguir realizar um pouco mais de contração. Então faz o teste, se melhorar, ok, se não melhorar, não tem problema. Eu, Bruno, não gosto de realizar nas máquinas por conta da angulação. Por quê? Cada máquina tem um ângulo diferente, cada pessoa tem tamanho de membro diferente. Uma pessoa vai ter uma tíbia maior do que a outra pessoa, né? Ou quadríceps, né? O fêmur maior, ou menor, ou o tronco maior, então a distância da plataforma do pé e do banco vai ser diferente. Então tem que ser uma máquina onde a gente consiga regular tudo, fora a amplitude do movimento. Tem que ser padrão para todo mundo. E é muito difícil, por isso que eu prefiro estar fazendo com o dumbbell ou com a barra, com as costas do banco, de uma forma livre. A gente tem mais liberdade para fazer o movimento, certo? Então vamos ver aqui o movimento, certo? Vamos lá. A gente tem aqui elevação clássica, então na cintura escapular, máximo de amplitude possível. Não tem problema se o joelho descer um pouquinho, né? A hora que está fazendo o movimento, o joelho descer, não tem problema. Justamente vai deixar o isquiotibial em insuficiência ativa, né? E aí a gente vai conseguir fazer o movimento, ok? Então fez toda a amplitude. Esses em rosinha mais claro são os sinergistas do movimento, né? Lembrando que a gente tem os sinergistas e aqui a parte de cima. Então aqui, ó, para favorecer, esse aqui é o padrão mínimo de movimento que a gente tem. Então para favorecer a ativação do glúteo, a gente traria esse joelho aqui para fora, para favorecer as fibras do glúteo, certo? Ó, lembrando que a fibra do glúteo é nessa direção aqui. Qual que é o erro mais comum que a gente tem? A hiperextensão. A gente quer subir demais, fazer a contração maior possível e a gente acaba sobrecarregando a lombar. E pior, a gente não tem o máximo de contração. A gente pode fazer até uma retroversão da pelve para fazer essa contração máxima, uma retroversão leve. Por quê? O glúteo faz esse movimento de retroversão, né? Tem uma pequena retroversão do quadril na ativação do glúteo. Então a gente fazer esse movimento favorecendo isso pode ser bacana desde que a gente não perca muito as curvaturas fisiológicas da coluna. Então tomar muito cuidado com essa questão para não estar sobrecarregando. Ó, percebeu aqui o movimento do joelho? Esse movimento aqui, ó, não tem problema. O que tem problema é fazer essa hiperextensão da lombar aqui, ok? Então tomar muito cuidado com isso para não estar sobrecarregando a lombar e também lembrar da questão da cervical. Deixa eu ver se eu acho aqui o glúteo para a gente estar falando. Deixa eu abrir aqui a imagem. Eita. Deu tilt. Cadê? Aqui. Ó, vamos lá. Ó, aqui a gente percebe que a fibra dele é nessa diagonal aqui. Então a gente tem que favorecer esse cara para ser contraído. Então quando a gente coloca na direção, a gente tem uma maior ativação de toda essa área do glúteo máximo. Então vamos ver aqui os movimentos que ele tem. Ó, padrão de movimento, extensão. Lembra lá do levantamento de terra, do stiff? A gente tem grande ativação de glúteo, porque é esse cara que faz esse movimento de extensão no quadril, ok? Vamos ver outro aqui. Ó, esse movimento de subida, grande extensão no quadril. Lógico, tem participação Ó, retroversão. Lembra que a gente falou da retroversão? Aqui, ó.
Então, por conta da contração dele, a gente faz uma leve retroversão. Então, quando a gente vai fazer o movimento lá de elevação pélvica, não tem problema a gente fazer esse pequeno movimento. Porque, ó, contrai, contrai, contrai. Tá vendo aqui, ó? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente acaba tendo uma maior contração. Ok? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Ele auxilia também. Enfim. Faz essa abdução. Enfim. Só para a gente entender a questão das fibras aqui. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Então, articulações envolvidas. Praticamente uma só, né? Só o quadril. E como que vai ser o cálculo de volume de treino? Como a gente vê na literatura, né? A gente tem para exercícios isolados, a cada uma série será contabilizada uma série para o grupo muscular. Então a gente tem a cada uma série de grupos musculares. Então vamos colocar aqui. Afinal de contas, agachamento, agachamento sumô, elevação de quadril. Como que eu faria a contagem considerando o padrão anatômico com grandes amplitudes dentro do nosso padrão anatômico, ok? Lembre-se, tudo isso pode variar dependendo de quem está utilizando. Por isso que é importante a gente ver a pessoa que está fazendo, para estar entendendo. Mas a priori, mantendo esses padrões de movimento, a gente vai ter aqui. Deixa eu trocar de cor. Deixa eu pegar um verde aqui. A cada uma série feita será contabilizada um set para quadríceps, um set para glúteo. Desculpa, meia série para glúteo. No agachamento sumô, a cada uma série feita será meia série para quadríceps e uma série para glúteo. Levando em consideração tudo que a gente está falando, certo? E a cada uma série feita será contabilizada apenas uma série para glúteo e nada mais. O que a gente pode estar colocando aqui é a questão dos mini bands, para estar fazendo uma abdução maior e estar levando em consideração esse cara aí. Ok? Lembre-se, todos os movimentos a gente pode variar. Por exemplo, vamos pensar aqui no agachamento. Se eu fizer um movimento com baixa amplitude, se eu não descer muito, eu vou desconsiderar a ação do glúteo. Por quê? Não tem praticamente extensão e flexão do quadril. Então não tem por que eu quebrar a cabeça com isso aí. Não tem por que eu quebrar a cabeça com isso. Eu vou considerar só o quadríceps e ponto, e tá acabado. Ah, Bruno, mas não é assim, tem ativação? Lógico que tem ativação. Então se for assim na elevação de quadril, você tem que considerar aqui tanto para quadríceps quanto para isquiotibial, porque existe ativação. Só que a gente tem que saber se essa ativação é uma ativação considerável para contabilizar para um volume de treino, se vai fazer diferença nesse cálculo ou não. Então aqui eu considerar aqui o isquiotibial como uma ação para estar colocando ele para contabilizar o volume de treino, eu vou estar pecando no volume de treino, porque eu vou estar considerando que tem mais volume do que realmente tem. Então é muito importante a gente estar prestando atenção nisso aí para não estar pecando e estar conseguindo realizar o cálculo de volume de treino. E quando a gente for progredir, a gente já sabe como fazer. Ah, detalhe, muito importante. Vou colocar aqui, ó, muito importante. Muito importante. Vou colocar até a letra grande pra caramba aqui, porque é muito importante mesmo. Eu já vi algumas pessoas pecando nisso aqui. O que é isso aqui? Não vai dar pra ver, então vamos deixar aqui em vermelho mesmo. Eu já vi algumas pessoas fazendo o seguinte. Dependendo do momento do treino, faz a
faz o cálculo diferente. Ou seja, em um mesociclo, contabiliza de um jeito, em outro mesociclo, contabiliza de outro jeito. E isso não existe. Contabiliza de outro jeito. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Eu já vi muita gente pecando por isso. Ou, dependendo do treino, troca dependendo do treino, troca o cálculo de volume de treino. Gente, isso não faz sentido nenhum. Você não pode fazer isso. Porque se o padrão de movimento é um só, por que você vai mudar? Só porque a pessoa fez o agachamento no dia de glúteo, vai ser todas as séries para glúteo? Lógico que não. Você desligou o quadríceps? Você tirou o quadríceps da jogada? Não. Então não peque mais. Certo? Então, análise feita, padrão de movimento alinhado, cálculo de volume de treino alinhado. Eu vou dar uma olhada no chat, vai mandando todas as perguntas aí, as dúvidas, que eu vou respondendo o mais rápido possível lá no nosso canal exclusivo, para a aula não ficar mais extensa. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Só coloca no chat para eu estar entendendo. Sim ou não? Fez sentido? Então, por favor, eu vou pedir uma ajuda só para vocês. Coloque lá na minha última foto, que eu postei hoje, o que vocês acharam da aula de hoje. Por favor, coloca lá para eu estar entendendo, para eu estar tendo mais proximidade de vocês. Coloca lá para a gente estar conseguindo fazer mais essas aulas, para eu estar liberando esse PDF aqui. Se tiver 10 comentários, só 10 comentários, coisa boba, 10 comentários, eu libero esse PDF do jeito que está aqui, lá no nosso canal exclusivo. E a senha do PDF vai ser asterisco live 26 agachamento. Essa vai ser a senha. Live 26 agachamento. Então você que ficou aqui comigo até o final, você vai conseguir baixar o seu PDF. Agora, se tiver 10 comentários, eu já mando lá, já exporta aqui, já mando lá e você vai baixar agora, enquanto as outras pessoas vão ter que assistir a live inteira porque não vão conseguir abrir o PDF. Combinado? Conto com você. Vamos fazer esse negócio ficar sério. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima aula. Tamo junto. Fui!